família! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês em mais um episódio do Entre Nós Podcast. E eu quero só lembrar vocês que esse conteúdo é um conteúdo feito aqui, né, pela Igreja Internacional da Graça de Deus Portuguesa, porque nós estamos falando diretamente de Lisboa, Portugal, para você que de repente está a nos assistir de qualquer um outro país. Você que está de Portugal já conhece a gente, já tem acompanhado o nosso canal, já tem acompanhado o nosso conteúdo e eu sei que sim, esse conteúdo tem abençoado a sua vida. Nós temos ouvido de tantas pessoas que chegam para nós a dizer que esse conteúdo tem abençoado alguma parte de algum testemunho, de alguma história que elas ouviram, tem tocado o coração, tem até mesmo direcionado a vida delas em algumas decisões. E como nós ficamos felizes por isso, porque é para isso que nós estamos aqui. Então a sua interação também é muito importante, tá? Pra gente, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode também fazer isso. Você pode também compartilhar o link desse testemunho, o link dessa conversa que nós vamos ter aqui hoje, porque eu tenho certeza que hoje, eu digo isso todas as vezes, mas todas as vezes eu tenho certeza, e hoje não é diferente. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai impactar a sua vida, porque eu tenho comigo hoje uma convidada muito especial e, inclusive, todos os domingos, né, quando o reverendo pergunta assim, alguém tem um testemunho para contar no culto? Ela tá sempre ali na frente, ela sempre levanta a mão e às vezes ela fala, eu não quero contar porque as pessoas acham que eu sou, né, vamos dizer, a papa bênção, só eu que tenho testemunho, mas realmente ela tem muitos testemunhos, a vida dela é um milagre, aquilo que ela tem vivido em Deus até agora, olha, a gente fala, uau, eu não conhecia um pouco da história dela, mas eu ouvi ela contando, né, um pouquinho, e eu falei, eu não conhecia essa parte da sua história, e realmente é uma pessoa que nos inspira a estar mais perto de Jesus, nos inspira a buscá-lo com mais intensidade, e depois eu quero até fazer uma confissão aqui para ela, que o jeito que ela vive e que ela transmite Jesus nos aproxima mais dele. Depois eu quero contar um pouquinho também de algo que eu senti no meu coração. Mas sempre antes de começar, hoje eu tô sozinha. A Kelvin estar aqui conosco, mas eu sei que Deus vai se mover através da nossa conversa. E sempre antes de começar, eu gosto de começar com um versículo. E eu escolhi Salmo 116, versículo 12, que diz assim, o salmista diz assim, o que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo aquilo que Ele me tem dado? São tantas as bênçãos, tantas as coisas que Deus acrescenta na nossa vida, tanta coisa que a gente recebe, que às vezes a gente fala, uau, só Deus realmente para fazer isso. Só Deus realmente para abrir essa porta, só Deus realmente para me dar essa bênção, essa cura, esse direcionamento para me preencher, né? Como em outro salmo, o salmista diz, Ele é aquele que preenche a nossa vida de bênçãos, né? Ele é aquele que renova as nossas forças. Então, o que nós poderíamos dar ao Senhor? Uma outra tradução diz, por todos os seus benefícios. E eu acho que esse versículo é aquilo que vai embasar realmente a nossa conversa, porque Zi, ela já está chorando antes da gente começar. Seja bem-vinda ao Entre Nós Podcast. Obrigada, Zi, obrigada, né? Rosilaine, mas você Exato. É mais conhecida como Zi, né? Sim, para todos, sim. Por quê? Porque esse versículo me fez mesmo pensar realmente o quão Deus tem sido bom para mim. Sim. E tudo que Exemplifica eu bastante, faço né? ainda é pouco diante de tudo. É por isso que eu me emocionei, porque parece que passa um filme logo. Uau! Não é porque eu sou mais especial, é porque Ele é Deus. Exatamente. Deus não tem filhos preferidos, né? Eu gosto Não. sempre de dizer isso. Porque às vezes as pessoas, mas por que acontece na vida de um e de outro não? Aí depende da nossa busca, né? Exatamente. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele estende a mão pra gente. É incrível. A gente, às vezes, eu nem preciso pedir.
eu recebo. E é por isso que eu tenho tanto testemunho. E o que eu queria dizer, né, que eu falei, eu preciso confessar uma coisa, é que assim, a gente vê a sua busca, a sua entrega, né? Eu digo, vejo na questão dos cultos, né? Porque vocês geralmente vêm no culto das 8 da manhã. E a entrega, eu digo sua, mas eu digo também da sua família que estão, né? Você, seu marido e a sua filha que estão assentados ali à frente. Muda o ambiente do culto quando a gente está ministrando louvor ali em cima. Porque vocês se entregam e vocês também ajudam as outras pessoas a entrar nesse ambiente. Né? E eu falo, esses dias o reverendo foi viajar e falou assim: eu vou dividir os cultos para vocês ministrarem. E ele falou assim: você vai ministrar às 10. Eu falei: não, quero ministrar às 8. Porque eu não sei se as pessoas que vêm às 8 da manhã, eu não consigo perceber, mas a entrega é diferente. Sabe? A gente percebe que tem algo a mais. As pessoas têm mais facilidade em orar, em buscar, prestam mais atenção no culto. E eu digo assim, e vocês fazem parte deste culto. Não estou dizendo que é por causa de vocês, mas estou dizendo que vocês sentam ali na frente, principalmente quando a gente está ministrando louvor, vocês se entregam de uma maneira que facilitam também a nossa ministração. Eu tive essa percepção. Então, quanto mais você se dá para Deus, né? O missionário R.R. Soares falou uma frase, que você vai ter tudo de Deus quando você der tudo para Ele. Uau! E a gente já sai da nossa casa. Nós já começamos a louvar e adorar no carro. Uau. Já chegamos aqui assim, nesse espírito. Porque eu acho que tem que ser de lá até aqui, daqui até lá, e durante o tempo todo. E quando chegamos em casa, não para. A gente volta a assistir de novo o culto, por causa do meu filho. E almoçamos, e a seguir a gente põe mais ministração, a gente está sempre a ouvir, é louvor. Aí, quando não tem, a gente pede a Duda, pega lá a guitarra e vamos aqui, vamos louvar. E estamos nesse ambiente, pelo menos o domingo tiramos para isso. Uau! Estamos sempre nesse... É uma continuação, né? Na verdade. A sua casa é uma extensão da igreja. A casa, eu digo, família. Exato. Né? E vocês já vêm, então, nesse ambiente, preparando-se. Exatamente, é sempre. O nosso carro está em altos louvores, as pessoas às vezes passam de lado, olham, mas a gente quer estar com Deus e é gostoso. E saímos aqui no mesmo sentido. Vamos continuar, a gente põe louvor, vamos... É muito bom. E é interessante ouvir isso, a gente não vai começar por aqui, mas... porque muitas pessoas, às vezes, chegam na igreja brigando. Né? Mas já aconteceu, pastora. Já aconteceu também? Você vai contar um pouquinho para nós, então, porque teve então uma mudança aí. Teve sim uma mudança. Eu agradeço muito a Deus por me pôr nessa casa, porque eu era muito como é que eu explico impulsiva, isso? não? Exato. Tá. Eu brigava por tudo, brigava porque estava atrasado, brigava porque não sei o que, brigava. E o meu marido uma vez disse para mim: eu vou deixar de ir à igreja. Para poder brigar para ir para lá, é melhor não ir. Ok. E eu... Mas também é assim, foi logo no início que a gente veio. E eu também não era sábia. E eu não tinha essa entrega que tenho hoje a Deus. Apesar de ter muitos anos, ter me batizado cedo, eu não seguia Cristo naquele caminho, porque eu vim embora para Portugal e a gente desandou. Se afastou. Exatamente. Nós afastamos, não congregávamos, não fazíamos parte de uma família. E aqui eu aprendi muito, né? Quis também. Também a gente tem que querer. Tem, né? Eu quis, tem as duas partes. Exatamente, né? Eu quis, né? Eu fiz a grade, eu queria conhecer, eu queria aprender. Como é que eu me chego a Deus? E por onde eu começo? E eu ouvia muitas pregações e ficava atenta e falava assim: não, agora eu tenho que praticar. E de pouco a pouco eu fui transformando também a minha maneira de ser, a minha maneira até de criar os meus filhos. Tudo foi mudando. E o meu marido viu isso. E hoje em dia eu escuto ele chegar em casa e falar assim: ai, graças a Deus, eu estou no meu pedacinho de céu. É tão bom ouvir isso. É muito bom. Mas chegar até aqui foi um processo, foi doloroso, foi difícil. Eu tive que também me vigiar, me policiar. E eu percebi que o tempo
se eu tiver o tempo todo a fazer a comida, a limpar com Deus, a falar com Ele, a louvar Ele, porque é uma forma de adorá-lo também, né? Porque é minha casa, é minha família. Tudo muda, o ambiente muda, tudo muda. E nós já vamos chegar no caso do meu filho, ele também muda. É incrível, ele pode estar nervoso, mas às vezes ele está no quarto fechado e está ouvindo que a gente está ouvindo louvor ou alguma coisa, ele vem até a sala, senta, acabou. Ali já acalma, ele também já muda. E são decisões que a gente toma, né? Atitudes que realmente fazem a diferença. Porque eu posso escolher. Eu estou indo para a igreja, estou indo para o culto. Mas como que eu vou chegar lá? Exato. Né? Eu posso acordar mal-humorado, porque é domingo de manhã, eu tenho que acordar cedo. Já acorda a semana inteira. Exatamente. E às vezes eu vou mais para cumprir um protocolo, né? E já vou chateado, já vou brigando, já vou mal-humorado, brigando com criança. Como a gente tem pouco tempo, o nosso tempo é muito corrido. Meu marido trabalha de turnos e as minhas clientes é mais ao fim do dia, pronto, elas trabalham, tem que ir, e mais ao fim do dia. Então, durante a semana, a gente acompanha mais online. Então, a gente fica deserto para chegar ao domingo, a gente tem sede de vir no domingo, porque é diferente estar congregando, diferente estar com os irmãos. Apesar que a mesma liberdade, o mesmo louvor que você me vê na igreja, eu também tenho em casa. Eu chego e ligo a televisão no reverendo novamente, na igreja, né? No coisa da igreja, Portugal na Graça. Eu continuo levantando as mãos e adorando na mesma. Eu faço o mesmo que faço na igreja, eu faço lá em casa. É igual. Exato. Mas eu acho que estar aqui com os irmãos é diferente, é um aconchego. É diferente. Eu sinto também, eu também ouço um glória a Deus, um aleluia, aquele também, uau, eu também posso, eu também quero. Ozi, mas para você chegar até nesse ponto, vamos voltar um pouquinho lá atrás agora, né? Começar do início. Exato. Como que era a sua vida antes de Jesus? Porque você falou que se batizou muito jovem. Exatamente. Mas com quantos anos você se batizou? Como que você chegou na igreja? Como era isso antes? Sim. Você é de Minas, né? Sim, eu sou de Minas Gerais. Eu morava em Coronel Fabriciano. Nasci em João Molevade, mas morava em Coronel Fabriciano. São línguas estranhas, né? João Molevade é o mesmo lugar da Bruna, é o mesmo lugar da Giane. Tem bastante gente aqui de Minas Gerais, né? Não, da mesma cidade. Nascemos no mesmo hospital, por acaso. Uau! E viemos parar na mesma igreja, graças a Deus. Olha que legal. Então, foi assim, eu quando nasci, né? Nasci numa família, graças a Deus, com um pai, com uma mãe. E tive um irmão também, do mesmo relacionamento, mas o meu pai era um bocado bruto. Ele batia na minha mãe, ao ponto de... Eu falei isso com minha mãe, ela falou que não acreditava que eu lembrava disso. Eu tinha 3 anos. Você era pequena, Sim. 3 anos. Peguei uma faca e disse ao meu pai, toma, mata ela de uma vez que eu não aguento mais ver a minha mãe sofrer. Uau, com 3 anos? 3 anos. Porque era constante. E essas lembranças são nítidas na sua memória. Muito. E eu falei com minha mãe com riquezas de detalhe, a cor da roupa que ela estava, a disposição dos móveis, a foi porta. algo que te marcou ali, né? Foi muito intenso, porque a gente pensa que as crianças não guardam, mas por aquilo que eu me lembro, guarda sim. É porque virou um trauma, na verdade, né? Exatamente. E o trauma é aquilo que você ouve e sente, né? Sobre um forte impacto emocional. Então, foi aquilo que te impactou naquele momento. Por isso que você registrou com todas essas riquezas. Exatamente. E depois, assim, graças a Deus, por volta dos 6 anos, eles se separaram. No Brasil era proibido ou não existia o divórcio, então só houve separação de corpos, e eles disseram é um desquite, ou o que era aquilo, e pronto. Entretanto, os meus avós pegou a mim e ao meu irmão, porque a minha mãe, como era divorciada, não podia nos criar, e também fiquei um bocado assim, apesar de eu amar os meus avós, mas estava separada do meu pai, e também vou separar da minha mãe. Entretanto, a minha mãe começou a namorar, e casou de novo, aí ela nos trouxe para perto dela. Foi quando eu saí de Monlevade, foi para o Fabriciano. E pensei, uau, agora eu vou ter uma vida tranquila,
né? Eu tinha 9 anos, comecei a estudar. O meu Mas o padrasto... seu pai, ele fazia violência doméstica só com a sua mãe ou com os filhos também? É assim, bem dizer, só com a minha mãe. Ok. Comigo era mais psicológica, porque ele me rejeitou. Ele Ah, sempre ok. me rejeitou, ele nunca me quis. Ele nunca quis uma filha mulher. E eu não sei qual é o motivo, ele tem outros filhos, mas é tudo homem. Eu sou a única mulher, Uau. ainda por cima, até os dias de hoje. Eu sou a única mulher mesmo, filha dele, Sim. né? E, ao ponto dele falar que amava o meu irmão e que o dia que meu irmão foi, que meu irmão é mais novo, foi o dia mais feliz da vida dele, foi o dia que meu irmão nasceu. A falar comigo. Isso doeu um bocado. Lógico. Ele passeava só com meu irmão, ele buscava só o meu irmão para passar as férias com ele. E trazia um monte de coisas e brinquedos. Isso também magoou muito. Sim. Dava tudo ao meu irmão. E a mim, Nada. e nem um abraço. Porque eu esperava pelo menos que ele descesse do caminhão e me desse pelo menos um Sim. abraço, né? Eu sou filha. Não. Ele Ele realmente, realmente rejeitou. sempre me rejeitou. Sempre. Né? Depois de adulto é que eu fui ter mais contato com ele. Inclusive foi por causa do meu casamento. Mas pronto, Sim, para vamos resumir, chegar lá. então é assim, como eu fui rejeitada pelo meu pai, mudei de cidade e o meu padrasto me tratava muito bem. Ele sentava comigo, me ensinava, me ajudava e tratava a minha mãe também muito bem, o meu irmão também. E eu falei, uau, que vida maravilhosa que eu tô a ter. Sim. Maravilhosa. Entretanto, com o passar do tempo, ele começou a beber e já começou também a causar violência. Nisso já tinha minha irmã, Entendi. né? Já tinha minha irmã. Então aquilo desandou também, já começou também para aquele lado. E eu ficava ansiosa. Eu acho que aquilo, não sei se é porque eu vivia com meu pai antes disso. Eu tinha medo. Quando ele saía, que já ia beber, eu já me encolhia dentro do quarto e me trancava com medo. Eu tinha medo do que ia acontecer. É o trauma, né? Exato, Aham, mas é uma vida muito difícil. Entretanto, a minha avó era católica, eu fui criada na igreja católica, eu fiz o catecismo, depois, nessa altura, eu comecei o crisma. Mas eu comecei o crisma, mas eu tinha uma Bíblia lá em casa aberta no Salmo 91, Normal, mas eu comecei a ter é curiosidade. Comecei a ler. Não entendia quase nada, mas eu fui lendo. Sim. Eu fui lendo. Eu cheguei para o padre e disse, olha, na Bíblia está escrito assim, não farás imagens de escultura nenhuma. Por que na igreja tem? Quantos anos você tinha, né? 16. Ah, mas por que... Já era uma adolescente. Exato, já mas entendia mais as já coisas, entendi, né? mas eu já tinha curiosidade. Por que na Bíblia está escrito uma coisa e não se vive aquilo? E eu queria entender o porquê. Eu estava fazendo crisma, então eu queria entender. É assim, até que um dia eu falei assim, não está certo, Deus. O Senhor podia deixar com que eu entendesse isso. E eu saí do crisma, do curso, né? Da igreja, passei e ouvi um pastor numa igreja muito pequenina. Se coubesse 32 pessoas lá dentro, era muito. Mas eu ouvi, fiquei assim, fiquei lá na porta. Ele olhou para mim e falou, pode entrar. Eu entrei, sentei lá atrás e comecei a ouvir. E eu, uau. E sentei com ele e fui conversar e perguntar as dúvidas que eu tinha. E ele começou a me explicar. E eu achei que aquelas respostas dele eram mais certas. Te convenceram. E eu tô assim, então eu acho que eu tô no caminho errado. Eu larguei o crisma, eu não terminei. E eu aceitei Jesus, eu me converti. E foi uma guerra. A partir daí. Porque minha mãe falou, você já é batizada, você nasceu e cresceu na igreja católica, e que eu não aceito. E foi eu tinha que ir escondido para a igreja. Então, nessa altura, e o primeiro amor é normal, a gente busca muito. Sim. Eu ia no monte orar, eu fazia jejuns, eu buscava, eu lia. Eu ia na casa dos irmãos da igreja para perguntar, para saber, para orar junto. Porque eu não tinha um apoio em casa, então eu queria isso, né? Entretanto, eu comecei a fortalecer na fé e comecei a chamar a minha mãe. Falei, você quer mudar a sua vida? Quer que seja como antes, mãe? Ela continuava casada com seu padrasto. Exatamente, mas com aquela guerra. E eu falei, vamos comigo para a igreja que vai mudar tudo. Eu vejo tantas vidas lá que mudam, mãe. Vamos lá. E ela começou a ir.
e o meu padrasto também. Só que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a tua casa e a tola com a própria mão a destrói. O meu padrasto começou a querer ir, começou a querer batizar, e a minha mãe com aquela ideia na cabeça, eu sou católica, eu vou morrer católica, eu não posso É mudar. porque tem aquela ideia de que é uma religião, né? Então, quando ela viu que ele também começou a querer enveredar por esse caminho, ela começou a deixar de ir. E aí desandou, e separaram, e pronto, foi a gente de novo morar sozinhos com a minha mãe, e a confusão toda. E pronto, e acabou que, mais dia, menos dia, minha mãe veio embora para aqui com a minha irmã. Minha irmã, quando chegou aqui, tinha 14 anos. Era mais nova, no Era caso. mais nova, sim. E eu tinha acabado de casar e fiquei sozinha no Brasil, com meu filho e meu esposo lá no Brasil, né? Então, aliás, já agora eu vou voltar pro casamento. Aham. Com uma vida dessa, quem quer casar? Pois é. Olha a aguinha Obrigada. aí, Zi. Obrigada. Ninguém quer casar, pois, né? E eu não Por queria tudo casar. que viu e viveu Exato. e sentiu. E eu não queria casar. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu encontrei uma igreja e eu falei, eu quero ir. E minha mãe não deixava. E aí os rapazes do louvor da igreja se tornaram meus amigos, iam e falavam com minha mãe, pode deixar que a gente vem buscá-la e vem trazê-la. E por acaso faziam isso e só assim ela deixava eu ir. Até que eu fiquei de maior e comecei a ir sozinha, né? Aí ela já não podia falar muito mais sobre o assunto. Entretanto, foi onde eu comecei, aí sim, eu enveredei mesmo para dentro da igreja e comecei a fazer algo. Comecei no Ministério Infantil, depois fui para o Ministério de Dança, e já fui para a Mocidade, até fui vice-líder da Mocidade, foi maravilhoso. A Mocidade cresceu gigantescamente, mas a gente evangelizava todos os dias. Eu saía da escola e ia evangelizar, e fazíamos muita coisas na igreja diferente para chamar mesmo, e cresceu. E foi nessa igreja Uau. que você conheceu o seu marido? Não, Ah, não? conheci a minha sogra. Ah, porque ele não ia então na igreja? Ou ele ia em outra? Não, ele não ia a nenhuma igreja. Ah, Ele ok. não acreditava, apesar da mãe dele ser evangélica, a mãe dele nunca forçou ninguém. Ela deixou sempre que os filhos escolhessem, falava, orava em casa, mas deixou que os filhos escolhessem o caminho. Entendi. E dizia qual era o caminho. Ela falou, quando foi pequeno eu os levei, mas depois de grande não. E um certo dia, pronto, estando lá na igreja, ela perguntou, porque via que eu estava sempre com o cabelo arrumado, e foi no salão da minha mãe. E começou a fazer amizade. Olha, um cafezinho chegando pra mim aqui, ó. Peraí. Boa. Vou pegar aqui. Obrigada, reverendo, trazendo um cafezinho pra gente aqui, ó. Uau! Assim não toma, né? Não, obrigada. Aí eu tava bem firme, né? E a minha sogra perguntou e começou também a fazer amizade. E descobri que ela morava perto da gente, eram nossos vizinhos. E eu conheci a minha cunhada na escola e ficamos amigas e começamos a ficar juntas também e fazer amizades. Aqueles meus amigos que me buscavam na igreja, que era do louvor, um deles. Todos dois se apaixonaram por ela, mas ela namorou com um deles. E a minha sogra falou, eu só deixo namorar se a gente sempre estiver junto. Ou seja, eu comecei a ir na casa dela com ele e aí eu conheci o meu esposo. Mas ele era noivo. Ah, Ele era noivo, entretanto, a minha cunhada se batizou. Na altura eu fazia o curso de teologia, fui até eu que batizei, porque fazia parte do estágio. Eu discipulei, batizei ela, fiz tudo como devia de ser e tal. Entretanto, a minha sogra começou a olhar para mim e falar assim, eu quero que você seja esposa do meu filho, o William. E eu falei assim, a senhora é louca, ele já é noivo. Eu não vou casar com um homem que eu sequer conheço. Eu não quero casar, eu estou bem com Jesus. Eu não quero. você não pensava em casar? Não, Você não almejava isso? não mesmo. Por conta de tudo aquilo que você tinha vivido Eu na pensava sua... que casamento era sempre assim. O meu tio também traiu a minha tia e eu era apaixonada por esse meu tio e tinha ele muito como um pai para mim e eu também fiquei um bocado assim desiludida Você com tinha isso medo tudo. de se repetir a história na sua história, vida exatamente. também. Apesar de já ter entendimento que eu quebrei a maldição ali quando eu me converti, entreguei tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, porque pronto, eu só tive um namorado na vida e assim que me converti, desliguei logo dele, não quero mais.
Não posso, agora eu tenho uma outra vida. E ele falou, eu vou para a igreja também para ficar com você. Eu não quero, não vale a pena. Desculpa aí, gente. Entretanto, conheci meu marido e ele falou assim, eu quero conversar com você. E a gente começou a conversar. Depois de 5 meses a conversar, ele perguntou, então, nós estamos namorando? Se você Mas diz... ele já tinha terminado o outro relacionamento? Já tinha. E ele falou assim, então posso te dar um beijo? Eu olhei pra ele, pode. É que eu não estava mesmo preparada para ter relacionamento. E a partir dali a gente começou a ficar mais juntos, aí foi andando, em 1 ano e 2 meses estávamos casados. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu não esperava. Isso foi outro milagre que aconteceu também, porque assim, minha mãe separada, a criar 3 filhos, estava a pagar a minha faculdade, que eu era a única ainda que estava a estudar. É por isso que eu estava falando para chegar até o meu casamento. E a minha mãe falou, filha, a mãe só pode te dar um vestido. E assim, como você está lá na igreja, vai à igreja, a mãe aqui em casa faz um bolo. E os teus tios e os teus padrinhos vêm para aqui, a gente parte o bolo. E na igreja você dá uma lembrancinha para as pessoas, porque a mãe não pode fazer festa, a mãe não tem condições, tá bem? Entretanto, lá veio meu pai. Que foi aí que ele se aproximou, então. Exato, porque minha mãe ligou para ele a dizer que eu ia casar. Por mim, não contava. Porque até ali, eu tinha 24 anos. Meu pai se separou da minha mãe aos 6. Nunca tinha tido mais contato com ele. Eu operei de apendicite aos 16 anos, fiquei internada na UTI 16 dias. E ele estava a 15 minutos do hospital. Ele nunca foi sequer me visitar. E eu sabia, né? Foi doloroso. Sim. Né? Sim. Saber que eu passei ali por um raiozinho quase morte e ele não quis saber. Foi estranho até, né? Minha cirurgia durou 12 horas, estuporou e quem é médico, enfermeiro sabe que é gravíssimo. Tiveram que tirar tudo para fora para desinfetar, para não sei o que, demorou imenso. Então, ele não queria saber e eu olhei para minha mãe e falei, mas eu não quero. Eu não quero saber dele, eu não vou entrar com ele na igreja. E a minha mãe falou assim, você não está na igreja, você não perdoa? Doeu. Aí é onde aperta, né? Exato. Eu falei, eu tenho que perdoar. Mas é aquele perdão que não foi intenso. Eu perdoei para aceitar ele comigo e através da vida dele, eu creio que foi Deus que usou, porque aí eu já sonhava com o casamento, porque eu já estava com uma pessoa que eu sentia, é uma pessoa de Deus, vai estar comigo, vai ser diferente, não vai ser igual o casamento da minha mãe, né? Isso eu pensei, pastora. Foi diferente, Gi? Não foi assim como você idealizou? Não. Mas pronto, o meu casamento foi maravilhoso. O meu pai, afinal, comprou o meu vestido, já falou com minha mãe, devolveu o dinheiro e tal. Fez uma festa que eu nunca jamais pensaria em ter na vida. Foi uma grande festa, foi um grande casamento. Deus usou ele para te abençoar, né? É o que meu marido falou. O meu bolo era maior que a minha altura. E era como é que eu falo? Suporte? Um suporte de ouro. Era tudo dourado e marfim. Foi a coisa mais linda. Eu nunca fui ainda em um casamento que fosse como o meu. E eu nem aproveitei porque eu estava tão encantada e ao mesmo tempo cansada, né? Não deu, porque assim, na hora do meu casamento caiu uma tromba d'água. A igreja encheu de água e eu não tinha como entrar no carro e ir para a igreja, porque a água chegava quase na cintura na rua onde eu morava. Sim. Então, o casamento, eu acho que eu atrasei 2 horas e tal, qualquer coisa do gênero, mas aconteceu. Entretanto, lembra de eu falar que minha mãe veio e eu estava com um filho pequeno e pouco tempo de casado. Tinha 2 anos, meu filho tinha 1 ano e pouco. 1 ano e 2 meses, acho eu. Entretanto, meu marido, a gente estava indo na igreja. Um dia, o meu marido chegou para mim, eu estava achando ele muito estranho. E eu perguntei o que se passa. E ele disse, eu estou a gostar de uma pessoa. Uau! E eu preciso da sua ajuda. E eu respirei fundo e Que disse... sinceridade! Ai, meu Deus! Eu falei, o que eu posso fazer é te deixar livre, te dar o divórcio e vou ligar para minha mãe, perguntar se eu posso ir ficar com ela e eu só quero que você assine os papéis de autorização para levar o meu filho.
porque sem ele também eu não fico. E assim foi. E eu não sei se ele pensou que eu não teria coragem, eu não sei o que foi. Isso foi no domingo, foi depois da igreja que ele falou, nós sentamos na nossa cama e ele disse isso. E no outro dia a gente fez o passaporte, fizemos tudo, fiz a mala na quarta-feira. A minha cunhada perguntou se podia vir comigo, pediu conta, também comprou o bilhete, também fez a mala. E no sábado de madrugada eu embarquei. Você deixou ele lá? Deixei. Você entendeu que esse era o melhor caminho ou você não teve sabedoria, você acha? Não assim? tive sabedoria. Né? Não tive Pra agir sabedoria. ali. Porque ele estava te pedindo ajuda. E foi um susto e eu não sabia o que fazer diante Como daquilo. reagir? Eu não Até sabia. então, porque você já tinha visto isso, né? E você tinha medo do que poderia acontecer. Exatamente. Tanto um como o outro, meu pai como meu padrasto, foi traições também, que levaram eles à violência. Né? Entendi. O meu pai levou uma prostituta para dentro de casa dizer que estava grávida dele. Você já tinha criado ali uma defesa que... E o meu falou, "Vou padrasto embora." teve uma época que minha mãe teve que apertar com ele, porque a empresa fazia aquele regular de exames. Sim, sim. E estava com suspeita, ou Deus que estava com HIV positivo, alguma coisa do gênero, e a minha mãe, onde você pegou? Uau. E ele teve que contar a verdade. Portanto, para mim, não. Porque a partir dali começou a violência, Sim, tanto de um lado como do outro. Então eu não, eu não quero isso. E eu estava a ver o filme todo andar para trás. E o melhor que eu pensei foi, vou me aconchegar à minha mãe. Sim. Vou me embora. Ir embora, bem longe para não... Exato. E fiz isso. Na altura, até minha sogra, as minhas cunhadas falaram assim, eu não admitia isso. Por quê, pastora? Eu vou explicar. Porque a pessoa em questão conhecia o meu marido, conhecia-me desde muito cedo, porque eram amigas e vizinhas das minhas primas. Foi no meu casamento. E trabalhava junto com meu marido. Entendi. Então, era uma pessoa próxima. E eu fazia o cabelo dela, eu fazia as unhas dela. E nesse dia, ela veio fazer o cabelo. Então, eu me senti um pouco traída 2 vezes, né? Exato. Então, eu não queria mais. E vim-me embora. E o mais engraçado de tudo na quarta-feira, quando eu comprei a mala, comecei a fazer na quinta-feira, ele foi trabalhar, já não aguentou, veio embora com febre. E ele ficou muito mal. E ele ficou no Brasil muito mal. Ele não nos conseguiu levar ao aeroporto. Sequer. Ele ficou mesmo muito mal. Emocional. Sim. Com certeza. Sim. Porque só depois de 2 semanas é que conseguiu estabilizar. E depois, assim que ele melhorou, ele ligou e falou, não, eu não sei viver sem você mais, o meu filho. Eu quero ir embora para aí. Deixa-me ir embora. E lá tá. Realmente, eu não era sábia, eu não queria. E eu dizia, não. Só depois de 3 meses, com minha mãe a conversar e tudo, eu o aceitei de volta. E ele voltou para aqui. E a gente recomeçou. Né? Nós recomeçamos tudo. E aí sim, começamos. Mas lá tá. Eu sempre espizinhava ele, eu sempre jogava na cara, eu sempre falava, qualquer briga que tinha. Foi difícil eu entender que não era assim que funcionava. Né? E como a gente ainda por cima, aqui há 22 anos atrás, não tinha tanta igreja como hoje. Sim, é verdade. A gente não tinha para onde ir. Eu não tinha conhecimento da Igreja da Graça. Eu tinha no Brasil, não aqui. Né? E eu não tinha para onde ir. E a senhora conhece a Póvoa. Ali também tinha uma Assembleia de Deus que eu fui uma vez. Não gosto disso. Fui também na Nazareno, que era uma outra pequenininha também. E as pessoas, como olham a gente muito ali de cima a baixo, nisso aqui, também me senti constrangida, já não quis ir. E eu falava, para onde eu vou e o que eu vou fazer, eu não sabia. E fomos levando a vida assim, aos trancos e barrancos e tudo. Até que um dia minha irmã falou comigo, falou assim, olha, mana, vamos ali comigo. Que ela já estava vindo na igreja. Tava. Ela conheceu através da Isabel, conheceu vocês. Foi. E é Deus. Porque a gente morava ali também. É Deus. Conheceu vocês e eu vim. Nós viemos numa festa, um luau, que a Ju deu testemunho. Sim. Aí impactou-me tanto o testemunho da Ju.
Uau! E comecei, falei, Deus falou tanto comigo no primeiro culto que eu entrei aqui no domingo, que eu olhei pro meu marido e falei, mesmo que você não queira, eu vou vir para aqui. E por acaso ele resistiu, pastora. Ele não queria vir para essa igreja. Ele não queria. Depois a gente continuou, eu fui fazer a grade. E aí piorou a situação. Lá em casa era briga em cima de brigas e brigas. Mesmo. Teve uma vez que eu contei, eu estava aqui, ali na cantina, aí eu contei, falei assim, eu estou aqui, estou a pensar. Porque eu deixei mais ou menos as coisas preparadas e pedi ao meu marido para fazer o jantar. Quando eu cheguei em casa, ele falou assim, eu fiz com ódio. Mas fez. E eu falei, mas fez, tá bem, amém, eu abençoe, em nome de Jesus. Porque ele não queria que a gente viesse. Entendi. Ele não queria que a gente... Raiva porque vocês vieram para a igreja. E ele estava em casa. Ele não queria. Então, também não queria que a gente viesse. Mas a gente foi aos poucos. E isso tem o quê? Quantos anos? Isso foi em 2017. Vocês chegaram aqui na igreja? Exatamente. Aí, no ano a seguir, no final do ano, em novembro, nós pegamos o projeto de vida. Foi onde ele mudou a opinião. Pegamos o projeto de vida, que nesses anos todos que eu estou cá em Portugal, não fiquei seguido. Eu fui para o Brasil e fiquei lá 1 ano, porque ficamos os dois aqui sem chão, porque ele ficou desempregado, e com 2 filhos, porque já tinha ela. E fomos embora para o Brasil e voltamos. Ele ficou desempregado, não conseguia trabalho, porque a nossa residência venceu, eles não quiseram renovar. Foi uma complicação grande. Aí foi mais incrível isso. Entramos na igreja, entregamos o projeto de vida dia 31, pedimos a legalização de volta. No dia 2, ligaram para ele para uma entrevista. E eu olhei para ele, foi mesmo fé, pastora. Eu olhei para ele e falei assim, vai levar todos os documentos que é necessário para legalizar. Como eu já tinha ficado legalizado, né? A residência estava só vencida, mas eu já sabia tudo que precisava. Nós fomos no consulado, nós fomos na segurança social, pegamos todos os documentos, levei tudo. Aí cheguei no CEF e o senhor falou assim, não é aqui. E eu, mas eles falaram para vir aqui. Não. Mandou a gente dar a volta, subir, aí fomos para o gabinete da diretora. E eu, meu Deus, e agora? Porque eu já tinha recebido uma carta de expulsão do país. Ok. E eu, e agora? Mas eu pus em advogado e estava em resolução. E eu pensei, e agora vai ser ele. E aí eu pensei assim, tá amarrado. Eu não aceito esse pensamento. Em nome de Jesus, ele vai sair daqui hoje legalizado, em nome de Jesus. E ele olhou para mim, ele gelava. Ele tá assim, e agora? E só ele ali. Aí mandou chamar ele, ar-condicionado, uma salinha, só ela assim e ele. E ela só olhou para ele e perguntou, você tem o dinheiro para pagar a multa? E ele perguntou, quanto? E ela, X, você tem dinheiro ou vai pagar no multibanco? Ele, eu tenho dinheiro. Tirou, pagou, ela tá assim, olha, vai para ali, tira uma fotografia, põe o seu dedo, o cartão chega daqui a 2 semanas em casa. Resolveu, assim, questão Bem, nós saímos dali, eu não tô acreditando nisso. Ela nem olhou os papéis dele. Nada. Simplesmente deu a legalização. E a gente chegou e fomos logo contando pro reverendo. 2 dias depois de ter feito o projeto. De ter entregue o projeto. De ter entregue o projeto de vida. Ozzy, mas você já era uma mulher de fé ou não? Porque hoje você mostra muita fé e vocês contam bastante milagres, mas você já era, independente de como era o temperamento. Sim, era. Eu não sabia usar a fé. Entendi. Isso é que eu não sabia. Aqui eu aprendi a usar a fé, mas eu não sabia. Não sabia mesmo usar a fé de maneira nenhuma. Eu acreditava que Deus era Deus de milagres, Deus, até porque mesmo antes de me converter, de aceitar Jesus, eu li a Bíblia. Sim, já começou lá atrás. Exatamente. Né? Então eu acreditava porque eu vi tudo aquilo que estava escrito. Uau! Se ele fez a Jó, se ele fez a Moisés, a pessoa 40 anos, eu ficava só imaginando, 40 anos. Lá não tinha lugar para comprar roupa, comida, deserto. Você ficava ali raciocinando. Eu já ficava sem saber, porque eu não tinha sabedoria. Mas eu ficava pensando. Sim. E o seu primeiro grande milagre foi a gravidez do seu filho. Foi.
Porque você não... O médico te falou que você não poderia engravidar. Não, porque são ovários poliquistos e tinha muito quistos no ovário também. Muitos, mas eram muitos. A médica chegou até a fazer queimar, né? Cauterização. Exatamente. E ela disse, olha, muito provavelmente pode ser que a gente com tratamento lá chegue. E não, foi assim, uau, pum, já tá, um filho. E pronto, né? Ele também nasceu prematuro. Ah, foi prematuro também. Não muito, foi 32 semanas, mas foi prematuro. Mas ele já veio para casa, porque ele tinha peso, né? Então ele veio para casa, só que o diafragma não estava completamente formado, então tudo que comia punha para fora. Então aí ele já teve convulsões, já teve muitos problemas em bebê. Eu acho que é por isso que eu era muito apegada e muito agarrada a ele. Tinha muito medo porque eu tinha que vigiar ele durante a noite toda. E ele não dormia nem de dia nem de noite. Falta de sabedoria. Se eu fosse a mulher que eu sou hoje, eu sabia como agir, como funcionaria para aquilo acabar. Não, eu era nervosa. Sim. E falava, mãe, vem buscar esse menino, senão eu vou jogar ele na parede, porque eu não aguento mais ouvir ele chorar. Era assim Chorava que eu agia. muito ele. Nossa, muito. Mas é porque ele tinha dores. Porque era refluxo, Não aquilo sabe voltava. falar, queima tudo, né? Exato. Né? Mas pronto, tá aí um grande homem, graças a Deus, também ouvindo a palavra em casa, na época da pandemia, aceitou Jesus, sem ninguém o induzir a nada, ele foi por ele mesmo, né? E tem um episódio, claro, que eu já contei, e todo mundo sabe que meu filho tem um grau de autismo, leve, mas tem, que a gente descobriu muito longe. Lá tá, eu vim com ele para aqui muito pequenino. Muito pequenininho. Então eu cheguei aqui e ele não falava. E por acaso a minha prima é fonoaudióloga e eu pedi ela ajuda. Como é que eu faço? E ela foi me ensinando a fazer exercícios com ele, mas ele não continuava a não falar. Era complicadíssimo. E eu tô assim, se calhar é porque eu vim do Brasil, ele ouve a gente falar brasileiro, na escola ouve falar português, e isso deve complicar ali para ele saber como é que ele há de falar. Não. Depois era o distanciamento. Ele não tinha amizades, ele não sabia fazer amizades, não gostava de barulho, né? Eu lembro-me que uma amiga levou ele numa festa. Ele tinha 1 ano e pouco. Ela disse assim, não, ele portou lindamente. Ele sentou assim do meu lado, ele comia, os meninos a brincar, ia correr perto dele, ele olhava assim, olhava, depois olhou para mim, bora, tipo, vamos embora daqui. Ele não quer, ele nunca ia lá correr com umas crianças normais, né? E eu nunca percebi, porque assim, eu também não sou especialista. E também não era muito falado, eu acho, né? Não. O que eu dei conta foi já agora, quando mais recentemente, né? Ele se fechava muito no quarto com tudo muito escuro. Ele ficava nervoso à toa, ele batia a porta, dava soco na parede. E eu achava aquilo muito estranho. Eu falei, eu vou marcar uma consulta com um psiquiatra, pá. Não é muito normal. E marquei, né? E ele também estava prestes a terminar o 12º e ele queria fazer medicina. E ele tinha nota para chegar lá até. Ele é muito inteligente, né? Mas também o psicotécnico não passou por isso. Ah, ok. Foi onde me chamou a atenção. Peraí, tem qualquer coisa. Então o psiquiatra me chamou num canto e me explicou, me falou e falou, eu vou encaminhá-lo para fazer uma psicanálise, para tratar, para ele poder aprender a lidar, porque assim, ele falou assim, porque isso não é um caso grave. O dele é mesmo assim, leve, sutil, mas tem aqueles momentos quando dá a crise, é crise séria e forte. E não precisa de medicamentos, graças a Deus, não precisa de nada, mas a gente tem que estar sempre atento. E é normal, uma vez eu falei com uma pessoa e ela falou comigo, não, realmente não pode forçar, porque se força fica mais nervoso, é pior. Então é devagar, é com oração. Mas eu agradeço imenso a Deus que Ele não rejeita nada que vem de Deus, pastora. Eu cheguei e fiz um propósito em minha casa, vamos ler a Bíblia juntos, todos. Ele estava sempre lá, às vezes ele é que nos lembrava, nós não lemos hoje, vamos? Aí para mim foi a época mais maravilhosa, foi o ano passado que a gente leu a Bíblia o ano inteiro juntos. Esse ano tá um pouco assim.
Mas é o Muito ambiente chique. dele, né? A casa dele ali, ele Exato. se sente seguro, né? Mesmo. Assiste ali, louva ali, bate palma, como se ele estivesse aqui. Sim. E ele gostava até de vir à igreja, pastora. E acho que você lembra, ele Lembro. vinha e ele vem no ano novo. Mas ele fica um pouco incomodado com o O barulho. barulho, né? E a gente gosta de sentar na frente. Sim. Ainda por cima, né? Sim. Pronto. Mas ele vem, ele faz um esforço para estar com a gente e vem. Mas é dele, e ele tá ali, tá bem. E o que deixou de vir foi desde o dia do geek. Foi falta de sabedoria minha em trazer ele naquele dia. Que foi muito barulho. O Era uma Gui, festa, né? é. Pronto. O A minha filha já DJ. gosta muito, É. ele já é diferente. Pronto, ele já gosta mais, né? E é saber lidar, né, com essa diferença que tem de um para o outro também. Mesmo. É você saber reconhecer os momentos, né, em que ele tá mais nervoso. Mas E é ele- um desafio, né, Zê? Muito, muito mesmo. Agora, para mim, tá leve. Porque tem a direção sempre do Senhor. Tá leve, tá suave. E também, como já tenho meu marido firme também aqui na igreja, já ele falou que nunca ia ser obreiro, nunca ia ajudar na igreja, já tá ajudando, graças a Deus. Eu ainda vou convencê-lo a fazer a grade um dia. É, exatamente. Que ele não fez, é só eu e a Duda que fizemos, né? E ajuda muito. A grade ajuda imenso, clareia muita gente. Se as pessoas lá em casa soubessem, também Exatamente. Nós fariam. estamos encerrando agora essa turma que a gente está fazendo. Por acaso, no ano em que eu formei no dia do meu aniversário. Eu achei que foi o melhor presente que eu ganhei na vida. Com certeza. Que Foi giro. muito bom, foi muito bom. E foi com o Davi Soares. Foi ele que fez, né? A Exato, a formatura. formatura foi muito bom. Então, é assim, eu tenho essa leveza porque a Duda sabe lidar com o irmão, o pai. Ou seja, estamos ali, um ambiente bom Juntos, que dá né? para entender. Sem pesar para ninguém também, Exato. né? E eu tenho que dar muito, mas muita graças a Deus por a vida dela. A Duda, para mim, está sendo a coisa... eu não sei explicar, mas eu acho que ela tinha que realmente vir ao mundo. Que é outro milagre, né, Zê? Isso. Explica para nós, conta para nós. Porque Pois também é. foi um Exato, outro né? milagre, Já né? foi difícil, imagina a segunda. Mas eu queria, e o meu marido tinha um sonho de ter uma filha. Uma ok. menina. Ele falava, eu sonho o dia que eu posso ter uma filha que tem cabelos encaracolados. E eu olhava para ele e Olha falava só. assim, então... E aí, quando meu filho fez 5 anos, a gente falou, vamos tentar. Já estávamos aqui em Portugal, né? Vamos. E nada. Aí eu comecei a ir nessa médica particular. Ela falou do médico no Rocio, que fazia tratamentos em fertilização in vitro e tal. Fiz os tratamentos. Quando chegou no final do tratamento, ele falou, você não ovulou nada. Sinto muito te dizer, mas neste momento eu posso dizer que você é estéril. Não dá. Eu saí dali um bocado desolada. Eu também não estava aqui ainda na igreja, né? Saí um bocado desolada e eu falei, meu Deus, o que se passa comigo? Sentei assim na escada do metro, olhei pro céu, estava um dia lindo, chorando. E eu falei, meu Deus, por quê? É da tua vontade que eu não tenha mais, mas o Senhor diz na tua palavra, multiplicai. Eu só quero multiplicar, eu só quero cumprir a tua palavra. Por quê? E vim para casa, liguei para o meu marido, vim para casa, fiquei ali, mas depois a tristeza passou. E continuamos a vida. Né? Entretanto, fui operada por a banda gástrica e descobri que estava grávida nesse meio período. Né? Entretanto, eu vou encurtar por isso, né? Não vou contar em detalhes, mas entretanto descobri que estava grávida dela, tive ela com 28 semanas, 900 gramas, 29 centímetros, na incubadora. E foi uma cesariana, fiquei 36 horas em trabalho de parto e foi uma cesariana de urgência. E esqueceram uma gás dentro, né? Coisas que acontecem na medicina. E passei muito mal, fiquei mesmo no ponto que, vou dizer a palavra da médica, não consigo compreender como ela sobreviveu a isto. Uau! Você ficou quanto tempo com a Gazi? Depois de quanto tempo que ela... Tinha mais de 15 dias, já tinha me tirado os agrafos. Os agrafos são com 15 dias, já tinha mais tempo. Ao ponto de fazer uma infecção, ela estava preta.
Eu não me lembro muito bem, mas já tinha algum tempo. E abriu um buraco na sua barriga, Eu foi ainda isso? tenho ele aberto até hoje. O Aberto? local é 2 centímetros, assim, sim. É um buraco. Ainda Não fechou? Eles não deram ponto de Não novo? fechou por quê? Porque ao sair, eles tiveram que enfiar Ah, o dreno que o você dreno, disse. exatamente um tubo, né? Para drenar, com uma bolsinha que ficava aqui do meu lado. E eu fiquei assim durante 2 meses. Eu ia lá de 2 em 2 dias para despejar o dreno e voltar. Uau. Exatamente. Mas graças a Deus ela sobreviveu, tá Nossa, e é aqui. uma menina enorme, né? Ninguém Exato. fala que nasceu com 900 gramas. 29 centímetros, é muito É, pequenina. assim, né? Ela era uma coisinha que cabia na mão da gente, pastora. A cabecinha dela era assim, tão pequenina, igual uma laranjinha. Milagre mesmo de Mesmo. Deus. É porque Deus tinha que dar. E o mais engraçado que eu descobri, estava na igreja, estava a orar, e eu apertei a mão do meu marido e disse: o bebê mexeu, e ele não acreditava. Os médicos não acreditavam que eu É porque estava você tinha acabado de grávida. passar por uma cirurgia. Exato. Nem os Era algo que. médicos. Como os médicos disseram que eu não estava, ele acreditou nos médicos, até porque eu fiz um raio-x abdominal. Supostamente deveria Sim. haver um ossinho, mas não devia ser porque também era muito pequenina, não devia ter osso, não sei, eu não sei explicar. Mas não se viu. Meu E Deus. também não, graças a Deus, também não Não correu mal, afetou não, nada, né? né? Mas pronto, tá aí, tá uma bênção. Eu também passei por isso, sobrevivi a isso. Só que, entretanto, por causa dessa situação das 2 gravidezes, o mioma aumentou muito. Entendi. E vim ter outros problemas, né? Igual eu contei já um testemunho aqui na igreja, que Deus me curou e eu agradeço muito a Ele, muito mesmo. Comecei a ter grandes sangramentos, ao ponto mesmo de desmaiar e entender o que se passava comigo. Entretanto, fui para a MAC, começaram a fazer exames e viram o que eram e falaram, olha, vamos colocar o DIU para tentar controlar o sangramento e ver se diminui. Depois viram que não funcionava e começaram a dar a Depo-Provera, que é uma injeção hormonal também para tentar diminuir. Resultou, mas depois deixou de resultar. Depois me deram uma injeção para entrar em menopausa. Foi uma complicação, uma coisa atrás da outra, eu sempre lutar e sempre em oração. Sempre. E sempre com fé e acreditando que isso tudo ia passar. Eu poderia ter que viver aquilo por algum motivo. Né? Quem tem mioma sabe, né? Além das dores, dá muito sangramento. Fiz uma anemia muito grande. Porque perde muito Eu vou sangue. contar o que o médico disse quando viu o meu, o meu exame, porque eu tive que ir para imunohematologia. Sim. Ele abriu e... Você tá bem? Eu disse, sim, tô. Você anda? Ô, doutor, eu cheguei aqui. Você tá bem? Eu tô. Não, então essa análise não pode ser sua, vamos repetir. Quando eu ir lá repetir, depois me chamou de volta, ele... Eu acho que eles estão errando a tua análise, vamos fazer de novo? Eu, ô, doutor, tá bem, vamos. E assim que ele voltou a me chamar, ele disse, você vai agora, direto para a imunohematologia, fazer uma transfusão de sangue urgente. E eu olhei para ele e falei, então? E ele disse assim, eu não sei como você tá viva. Uau. Mas vamos já. Eu tomei 2 sacas de sangue naquele momento e daí há uma semana eu voltei para começar a fazer soro com ferro e fui fazer um tratamento constante, assim, porque assim, a hemorragia que me deu uma anemia gravíssima mesmo. E ele falou assim, todo mundo que chega neste ponto, se não tá leucemia, a pessoa tá morta, porque não tem lógica nisso. E eu falei para ele mesmo assim, Uau. eu falei, mas eu tenho Deus. E o sangue que está aqui dentro de mim é dele. Por isso eu tô viva. Porque ele é vivo. É um E ele tá milagre assim, mesmo. ó, menina, isso não existe. E eu tô assim, então eu tô aqui. Como quem diz, né? Prova, tô aqui. Exatamente. Pronto, mas passei por tudo isso, consegui vencer, graças a Deus, não foi fácil, né? Mas estou aqui, a minha filha também, estão todos bem, graças a Deus, né? Na medida do possível, tá tudo bem. Mas domingo, uma irmã também deu um testemunho que ela disse que passava o carro e ela dizia, e ela persistia, e para que todo mundo saiba isso. A gente pode passar por lutas, por dificuldades, mas a gente nunca pode desistir. A gente tem que perseverar, continuar, porque assim, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele é que sabe o momento,
de curar, um momento de dar alegria, um momento tudo, né? Em palavra, acho que é em Eclesiastes que fala que não cai uma folha se ele não permitir. E o fio do cabelo também. Exatamente, ele sabe tudo. Basta confiar. E hoje em dia, eu pode vir o que vier para mim, pode falar, ai, olha, vai ter uma morte, ai, vai ter isso, olha isso e aquilo. Nada te abala mais. Não. Às vezes eu fico com medo, eu falo assim, será que eu tô tão ruim? Será que meu coração endureceu? O que se passa? Não, é porque eu sinto paz, porque eu sei que tudo tem um porquê. Sim. Deus está no controle de tudo, então eu não tenho que preocupar, eu não tenho que desesperar, eu tenho simplesmente que confiar. Confiar em Deus. Confiar. Até então, porque de tudo aquilo que você viveu, né, Deus foi se mostrando em cada etapa da sua vida, em cada parte. E fui ficando cada vez mais perto dele, porque cada momento que acontecia, eu dizia, não, a errada sou eu. Eu é que tô buscando pouco, ou eu é que não tô perto. Alguma coisa eu fiz. Eu sempre culpava a mim, não a ele, porque ele é perfeito. E eu sabia, então eu dizia, então deixa eu ver. O que eu posso melhorar? Exatamente. Então, ele fez me buscar mais, entendi. E o mais engraçado é que hoje, por acaso, eu já não vejo mais a enfermeira que começou o meu tratamento, foi em 2003 que começou o tratamento lá. Ela já não está lá, mas eu falei de Jesus para ela. E dessa última vez que eu voltei, por um acaso e coincidência, ela foi lá porque a mãe dela estava lá fazer tratamento. E ela disse assim, eu aprendi contigo e não me esqueci. Eu, cada vez que ponho tratamento na minha mãe, eu digo a Deus para ir junto com o tratamento para dentro dela. Porque ela me ouvia. Você teve que fazer, foi quimioterapia? Sim, foi quimio, né? Sim. Que você fez, né? Foi doloroso. Foi para tentar diminuiu, né? O mioma. Sim, e secar. Mas é assim, também é no tempo de Deus, porque eles me deram injeção para entrar na menopausa e tem idade para e não entrei. Deus é quem sabe. É o tempo dele. Né? E você estava me falando, até anotei aqui para ver, você fez 7 cirurgias já. Sim. Uma na mama. Eu não tenho sensibilidade, não, é normal, né? Fiz apendicite, que eu falei, né? Aos 16 anos, e quase morri. Foram 53 pontos. Imagina o tamanho que foi. Uma miúda de 16 anos, pesava 50 quilos na altura. Não era gorda, não era... Foi mesmo muito grande. Mas é porque tinha que mexer tudo lá dentro. Depois, 2 cesarianas e 3 da barriga, que foi uma para pôr a banda, uma para tirar a banda e outra para fazer bypass. Uau. Por causa disso, eles não queriam fazer a remoção do mioma, para não ter que fazer mais uma cirurgia. Mais uma cirurgia. Porque disseram que faz diástases e é muito perigoso e o risco é grande. E eu falei, Deus é quem sabe. Se for para fazer, ele vai dar certo. Vai dar certo. Se for para não fazer, também vai dar. Tudo que tem que ser é na mão dele. E eu tô na mão dele e assim, não tenho mais medo da morte, porque eu já tive. Tinha medo da morte, tinha medo da minha mãe morrer, eu tinha medo de tudo, porque eu achava que eu não sabia viver sem a minha mãe, eu não sabia viver sem os meus filhos. Hoje em dia eu já não penso assim. Hoje em dia eu penso, é no momento. Teve uma mudança assim de mentalidade, é o que a Bíblia diz, né? A palavra foi renovando a sua mente e você foi entendendo, né? Exato. A forma que você precisa ser, a sua dependência tem que estar em Deus, né? E Ele vai cuidando de todas as outras coisas, né? Nós estamos falando aqui mais do testemunho de saúde, mas você tem o testemunho do carro que você comprou para trazer as pessoas para a igreja, da sua loja. Exatamente. Né? O tanto que você, às vezes, testemunha do quanto você fala de Jesus para as suas clientes. Exato, tem uma cliente que esses dias atrás ela tá assim, você não esqueceu. Aliás, a Duda estava até na loja comigo e ouviu ela dizer, ela é professora de português, ou seja, não é uma pessoa qualquer. Exato. E ela viu, lembra que eu falei, né? Ela viu lá um panfleto que eu levei, ela leu, ela perguntou e eu falei de Jesus, orei com ela e ela depois mandou até o testemunho em áudio pro reverendo,
que ela deixou de tomar os medicamentos para depressão e nunca mais teve. E o mais engraçado é que agora ela constantemente está na busca. Ela outro dia me mandou aqui uma mensagem: qual é a sua igreja? Essa semente foi plantada, né? Exato. Eu tô crendo que ela há de vir, porque agora ela se reformou, tem mais tempo, e eu tô crendo que sim. Ou seja, eu falo para todas, olha, há clientes minha que eu orei e conseguiu trabalho. E ainda por cima é efetivo. Uma pessoa que não tem estudo, que jamais poderia estar naquela posição que conseguiu. Deus, né? E ela falou mesmo, e o mais engraçado de tudo que eu achei aqui, eu estava falando com ela, uma outra entrou a porta dentro e disse, pode confiar na oração dela, funciona. E funciona mesmo, resolve. E eu tô assim, não sou eu, é Exato, Deus é que Deus. faz, eu só peço a Ele, que é o nosso Pai, mas vocês também podem. É simples, é falar com Deus. E também oriento a elas, e eu falo da Bíblia de uma maneira que eu induzo elas a ler. Eu falo assim, gente, tem tanta história linda. Vocês não gostam de ler? Então, imagina. Eu falei, olha, só o primeiro livro da Bíblia tem tanta história. É a história de José, é a história de Abraão, a história de Adão, é a história de Noé, E fui falando, vou falando sempre para elas, induzindo, e elas ficam assim, ah, é? Ah, é? Aí eu tenho Vai que gerando ler. aquela curiosidade. Exato, porque eu sei que foi assim que me levou a Deus. Foi assim que abriu o meu caminho, o meu entendimento. Então, se eu sei que é lendo a palavra, então eu tenho que falar com elas, olha, vamos por aí. E assim Exatamente. E o seu local de trabalho é um local de pregação, né? é mais ou menos isso. É mais aí, porque também a minha mãe um dia estava lá e eu estava com uma cliente e a gente estava conversando, minha mãe chegou, a gente parou um pouco a conversa, depois voltamos. Ela virou para minha mãe e falou assim, você não se importa? É que eu com a Zia aqui, a nossa conversa é só sobre Deus. A minha Glória mãe, a Deus. não, nada disso. E ela disse assim, eu não sei porquê, toda vez que eu venho aqui na Zia, a nossa conversa é sempre a mesma. Por acaso ela já esteve aqui na igreja. Não porque eu convidei, mas uma outra pessoa convidou e ela veio. Glória a Deus. E é isso, né? Deus vai fazendo, né? Eu creio. Trabalhando, né? Cumprindo os propósitos dele na E nossa vida e através da a nossa gente vida. quando tá assim, ui, desculpa, gente, nessa sintonia com Deus, é engraçado porque assim, eu não conseguia entender porque assim, Deus me tirou de uma loja muito pequenina e me pôs numa loja maior. E depois eu tive que sair dessa loja para uma outra. E eu ficava assim, mas Deus, o Senhor que abriu essa porta, o que está acontecendo? Por quê que está se fechando esse círculo? E depois eu falei assim, por que eu estou preocupada? Eu tenho simplesmente que ir aonde o Senhor quer que eu esteja. Se calhar aqui eu já falei com todas as pessoas, porque já não mudava, já era sempre as mesmas pessoas. Entendi. Então agora eu tenho novas clientes, novos lojistas. E uma delas, principalmente, que é nova na fé e está a passar por muito problema no casamento e com as filhas, precisava realmente que eu estivesse ali. Ela corre para mim, me ajuda. Deus te colocou ali com um Ou propósito. seja, eu creio que foi. E realmente é mesmo isso. A gente tem simplesmente Mas por quê? Às vezes a gente fica até assim, mas gente, não, calma. É porque ali você já falou com toda a gente que eu precisava que você falasse. Exatamente. Já está tudo feito. Você fez a sua parte ali. Agora vamos para o outro lado. Eu tenho neste momento mais 6 clientes ali e eu tenho ali de janeiro agora tem poucos meses. Para mais 6 clientes, num lugar onde é escondido, posso dizer assim, é estranho. É Deus mesmo que envia as pessoas. Envia, passa por ali, olham, mas elas não olham e não passam à toa. Deus as levam, porque é engraçado que quando chega, eu sinto e eu pergunto, tá tudo bem? E tal, e começa a puxar por aí. E às vezes a pessoa se abre, sabe que a gente quando na parte da estética é um pouco psicólogo, porque elas contam tudo, mas eu adoro isso porque é uma maneira que eu consigo chegar ao coração delas com Deus ali. E acabo que fidelizo elas dessa maneira, é incrível. Porque elas falam, eu gosto daqui, eu gosto de vir para ter paz. Há clientes que vai ali para tomar um café comigo, simplesmente falam, hoje eu preciso de uma oração antes de eu ir trabalhar. E quem olha assim, para o seu histórico de vida, né, de
violência doméstica, rejeição, abandono. Nunca. Você já tinha parado para pensar e para imaginar que hoje você seria essa pessoa? Não. Sem Deus seria impossível. Aliás, na verdade, eu acho que eu nem viva estaria. Porque naquela altura da rejeição do meu pai, não sei o quê, muitas vezes eu pensei, eu faço aqui o quê? Ninguém sente minha falta. Uau! O que eu estou aqui a fazer? Mas Deus nunca deixou. Nunca deixou fazer. Porque tinha um propósito, Lógico, ele com sabia onde eu certeza. ia. Até onde você iria chegar. E o diabo também sabe, né? Ah, pois. Suspeita, né? Por isso que ele tenta jogar areia, né? Hoje mesmo eu falei com meu marido. Porque assim, gente, quem me vê como tá bênção na igreja, não sabe que atrás das bênçãos tem lutas. Lógico. Com Não é certeza. simples e Com fácil como eu certeza. conto, Aham, com certeza. né? A gente vive por cada coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Mas Deus nos traz a lembrança na hora. Não, olha, minha palavra é assim. Então vamos agir através da palavra. É o que eu aprendi muito com a senhora e com o reverendo. Vamos toda a oração e tudo que a gente é através da palavra. Porque a palavra é Deus. Exato. Né? Então vem a lembrança. E a importância também de ler a Bíblia. Sim, porque você não vai lembrar de uma coisa que você não leu, né? A Exato. gente busca logo. Olha, é assim. Então a gente tem isso. E eu falei com meu marido assim: olha, sabe por quê que a gente passa por isso? Porque hoje a gente já passou também uma coisinha. Mas vencemos. Eu falei, por quê? Porque o diabo não vai mexer com quem é dele. Exatamente. Deixa lá. É que ele tá sabendo que Se ali tá na dando frente... tudo muito certo é porque tem alguma coisa errada. Exatamente. Eu também penso Né? assim. Mas é incrível porque eu passo pela luta hoje em dia, mas de ânimo leve. Às vezes eu até esqueço, deixo para trás mesmo. Eu simplesmente, realmente, eu uso a mesma palavra, eu lanço e esqueço. Sim, confia, Eu né? só lembro quando tá resolvido. Afinal, tinha já me esquecido disso. Aí é onde eu vou dar o testemunho. Porque funciona. É assim que funciona. Com Deus, Exatamente. funciona sempre. Exatamente. Sempre. Exatamente. E eu fico tão encantada com ele, como ele tem esse cuidado, como ele se mostra. Não sei se é porque também eu falo, eu não faço nada, é ele. É sempre ele. Quando elas vêm, Zi, eu consegui, obrigada. Não agradece para mim. Exato. Vai para casa e agradece a ele. Exato. Eu vou... Não, ele não precisa de vela porque ele é luz. Fala você com sua boca para ele que ele tá te ouvindo. Exato. Exatamente. Aí eu vou lá e falo, olha, o véu se rasgou para você ter como João Batista acesso. fez apontando o caminho, né? Exato. Mostrando, olha, por aqui. E você já tem propriedade para dizer, é assim, 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 então pode me seguir que vai dar certo, Exato. né? Eu já passei por esse caminho aqui, vai correr tudo bem. Isso é muito bom, porque assim, eu também já vi, muitas pessoas já me procuraram aqui na igreja falar de alguns testemunhos que eu dou. Obrigada, Zi, eu estava assim, assim, assim também, olha, você falou e me ajudou, e como é que foi? Edifica a fé das pessoas, né? É muito bom, é muito bom. E eu não deixo de dar, porque eu acho que Deus tem que ser glorificado em tudo, até nas pequenas coisas. Então, às vezes eu me calo ali, mas o Espírito Santo fica ali. E eu, vou ter que falar. E é isso, né? Tem que contar, né? Os grandes feitos do Senhor. Igual a última agora, né, da minha prima, eu acho que para mim foi um milagre gigantesco. Porque eu estava super preocupada. Eu falava assim, meu Deus, a minha prima. Não, e outra pessoa poderia falar, meu Deus, tem um fantasma aqui, né? Porque você estava a dormir e a sua air fry começou a apitar. Exato. E ela não estava ligada, Mas né? é porque, eu acabei de dizer, né? Eu tomo um medicamento que dá muito sono. Né? E eu acostumava, quando eu dormia normal, às 3, 4 da manhã, e o meu marido acorda e vai orar. E para ele não me incomodar, ainda sai de dentro do quarto, vai para a cozinha, vai para outro lado orar. E às vezes ele não me acorda. Nesse dia fui eu que eu acordei. Porque eu achei muito estranho. Eu falei, qualquer coisa aqui não tá bem. E um airfryer ligar assim do nada. Depois alguém me disse, mas é por causa da corrente, nananã. Eu também. Mas eu nunca ouvi falar que isso acontece. Exato. Nunca ouvi ninguém dizer isso, que isso acontece. Eu primeiro pensei que alguém tinha ido ligar ela para fazer alguma coisa para comer. Mas de madrugada, achei estranho. Falei, todo mundo tá bem? Não precisa disso.
Como eu vi que não tinha nada, nem ninguém, eu olhei de lado, falei... Eu virei costas, ela ligou de novo. Eu falei, então... Ainda falei pra ela, então. Fui lá e desliguei da tomada. Sentei na cama pra deitar e eu tô assim... Tá bem, Deus. É pra mim orar, né? Falei, mas não vou sozinha, não. Marido, acorda, vamos orar. Ele prontamente, pum, se pôs de joelho, agarramos na mão e começamos a orar. E aquilo que foi vindo, eu fui pedindo. Foi vindo ao meu pensamento, mas ela veio mais claro, entende? Eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo, e não tinha acontecido ainda a tragédia. Não sei o que está acontecendo, o que está para acontecer, mas o Senhor sabe. E o Senhor me acordou para isso, então vou orar por ela, que o Senhor acampe os anjos, que o Senhor resolva, que o Senhor decida por ela, que o Senhor faça o que for necessário. Porque, pastor, eu vou dizer, ela é espírita. Então eu creio na palavra. Ele diz, tu e tua casa serviremos ao Senhor, mas ele disse que a minha família, a geração, também irá. E eu conheço o coração da minha prima. Eu sei quem ela é. E eu sei que Deus vai salvar. Amém. Então, ele não deixou só para o pessoal ela entender, né, que você acordou com a Airfryer ligando Exato. isso e sentiu de orar pela prima que estava, Em Rio que Grande do morava Sul. no Rio Grande do Sul. Sim, Mora, né, mora. ainda, né? E ela no Rio mora, Grande do Sul. ela morava... Que é onde aconteceu toda essa tragédia Exatamente. nos últimos dias no Brasil. E eu fiquei mesmo apavorada, que eu falei, ai meu Deus, mas eu não queria falar com as irmãs dela se tinha acontecido alguma coisa com ela, porque eu acho que eu já estava com um medinho ali de ter acontecido, porque, sinceramente, eu ainda não tinha falado de Jesus para ela, então eu estava temerosa, porque pesou sobre mim. Entendi. E eu falei, meu Deus... Por que você não tinha falado ainda? Não pode ser. Entende? Então, depois, ela me falou, vocês estão aí em Portugal ajudando? Eu, Amabile, estás bem? Sim, eu estou a morar aqui em Monlevade. E contou, olha, no dia tal, eu e meu marido decidimos, ele não queria vir, mas eu vim, e depois aconteceu isso. Uau. E ela falou, e eu morava muito perto do rio. Eu, Meu Deus, foi mesmo um livramento de Deus. mesmo. Então, nessas coisas que a gente vê o quanto é importante estar sensível, né? A voz do Senhor, ouvir o direcionamento que Ele está dando pra gente, né? Porque Deus fala o tempo todo. Né? A gente é que precisa estar sensível para poder ouvir e entender aquilo que Ele está falando, o direcionamento que Ele está dando pra gente. Isso mesmo. Né? E eu só imaginei quando você falou, meu Deus, tá igual os discípulos, é um fantasma. Não, por acaso eu não pensei nisso. Eu só, por que ligou? Não faz sentido, né? Chateada. Mas foi uma forma de Deus chamar a sua atenção. Foi porque eu não acordava. Se não fosse aquilo, eu acho que eu não acordaria. Tava mesmo... E Deus sabia que eu tinha tomado medicamento e que tava... Sim. Né? Mas ela estava precisando das suas orações. Tava. E é incrível, porque era aqui 4 horas da manhã, era 3 da manhã lá. E foi na hora que ela e meu marido tava a discutir para sair dali. Uau. Foi mesmo naquela hora da oração. E ela deu o ponto final. Ela disse, se você não for, eu vou, mas é minha 4 da filha. manhã aqui. E 1 da manhã E lá. 1 da manhã lá. E foi a hora que ela decidiu sair de lá. Foi exatamente na mesma hora e no mesmo dia. Uau. É, o espírito, né, conectando. Ou seja, ela estava lá discutindo com o marido, vai, não vai, vai, não vai. E Deus, sabendo do que poderia vir a acontecer, me acordou, vai, ore para mim poder tomar providência, sim. fazer. Porque Deus também precisa da gente como porta aqui, Com certeza. né? Com certeza. As orações não são à toa. Exatamente. E aí eu já comecei a falar com ela também. Agora já não vou ter peso. Amém. E tem aí o caminho aberto, né? Exatamente. Para estar falando de Jesus para ela. Graças a Deus. E é isso mesmo. E são muitos testemunhos, né, Zi? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Amém. Né? Porque a gente vê hoje vocês vindo, e você mesmo disse, né, que teve uma mudança assim no ambiente de casa, né, e tudo, né, e é isso que Deus quer para todas as pessoas, né, Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, não significa que nós não vamos ter dificuldades, aflições, vamos ter sim, mas com Ele, o reverendo costuma dizer, né, a gente conhece o fim da história. Exato. Né? Já sabemos para onde estamos indo. Como termina, né, E glória a Deus, porque você também, né? Eu não falei, mas você aqui também está no Ministério Infantil, né? Por isso, tia Zi. Exato. Né? Que é muito bom.
né? É bom ouvir até as crianças, igual eu já ouvi, de eu poder falar com eles, olha, quando eu passar por isso, porque eles contam pra gente, às vezes, coisas que estão acontecendo em casa. Sim. E eu poder dizer a eles, na maneira deles, né? Olha, quando for assim, você pode ir pro teu quarto, ajoelha e fala com Deus, que pare a briga do papai e da mamãe para ter paz em casa. Ou seja, é uma maneira de os ensinar. E ouvir depois voltar e dizer, afinal, eles estavam brigando lá na mesa e eu fiz o que a tia disse, eu corri pro quarto e parou a briga, Já tem testemunho tia. deles, glória a Deus. E não só parou a briga, né? O pai veio para a igreja. Veio pra igreja, né? Uma mudança também na família, né? Exatamente. Quanto é importante, né, Zi, o ministério infantil. A gente tá ensinando as crianças, né? Exato. O A Duda, por caminho, a exemplo, palavra. hoje, eu até mostrei à pastora, né? Um post dela que eu fiquei, uau, a minha filha, eu já não preciso ensinar mais nada. Ela já está sabendo está no como caminho. ir. Agora ela já sabe Agora é caminhar você estar do lado dela para sozinha. apoiá-la, né? Exatamente. Mas eu não posso esquecer, e é o que eu disse à pastora, ela começou aqui, no Ministério Infantil. E é tão interessante que no sábado passado a gente estava nos Teens, né? E eu estava aqui participando. E ela estava super envolvida, né? Super envolvida. E depois, na hora das dinâmicas, ela estava ali e tal. E depois, quando foi na hora do lanche, eu estava sentada na cantina conversando com a tia Clara. E ela estava ali com as meninas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falei pra Clara, olha, é uma Zizinha, né? É a mãe dela escrita. E eu falei, olha, Clara, que bonitinha. E super ali, envolvida e administrando as coisas. A classe do pastor, ela tá uma bênção. E isso para nós é muito gratificante, né, Zi? Porque de tudo aquilo que vocês passaram, de todo o seu histórico, mesmo de família, de anos atrás, se você não estivesse firme com Jesus, se você não estivesse curada, porque Deus cura o corpo, mas Ele também cura as emoções. Cura. Né? Se você não tivesse sido tratada por Ele, como é que você estaria conduzindo a sua família neste momento? Ai, pois eu esqueci esse pormenor, né, do meu pai, que foi até a senhora, mas o pastor também foi pregar na conferência das famílias, né? E o perdão. A importância do perdão, apesar da pastora já ter me ensinado uma vez que eu estava mal com meu cunhado, né, o irmão do meu marido, muito mal, eu estava mesmo muito chateada, porque abri a porta da minha casa para ele errou, e ainda quis jogar a culpa em mim, ainda falou palavras horríveis para mim, e ele voltou para aqui, para Portugal, mas não voltou para minha casa, porque eu já não aceitaria ele mais na minha casa, naquela altura. E o meu marido falou assim, ele vai para a igreja com a gente. Eu falei, se ele for, eu não vou. Quer dizer, que dê minha sabedoria. É que às vezes a gente parece que tem um leve atraso, né? Porque a gente deixa as emoções falarem mais Exato, alto, mas é porque, né? assim, ele me magoou com palavras horríveis. Horríveis. Entende? Eu não vou falar aqui porque é feio, mas pronto, foi muito feio. Sim, sim. E eu falei assim, ai meu Deus, meu pai. E eu já tinha vivido sobre o perdão nisso. Então, eu liguei para a pastora, não sei se você lembra. Eu lembro. E eu perguntei, pastora, o que eu faço? E você disse, perdoa. E eu, pastora, eu não vou conseguir. Consegue. Você tem que ter a atitude de perdoar. É porque perdão não é sentimento, né? Não, é atitude. Às vezes a pessoa, não perdoei porque eu não senti. E nunca vai sentir. Não. É decisão. Exatamente. E a palavra da pastora ficou aqui ecoando. E eu fui me arrumando. E era uma virada de ano. Era uma virada de ano, sim. E eu me arrumei, o meu marido apanhou, eu dei boa noite, mas vim calada, irada, dentro do carro. Pastora, como é que pode? E eu tava ali, querendo pra igreja. avançar nele. Exato, olha Diferenças isso. de hoje. A diferença. Cheguei na igreja, e quem disse que eu conseguia louvar? É porque seu coração Não tava preso. bem, eu não tava bem. E eu só olhei pro céu assim e falei, Deus, me ajuda. Aí fechei os olhos e comecei. E eu vou falar qual foi o louvor, que eu não sei de onde surgiu esse louvor, que geralmente não canta aqui. Quero que valorize o que você tem, você não sei, você é alguém. Então é importante, eu falei assim, eu sou, mas ele também é.
Exato. Neste momento eu parei, abri os meus olhos, eu fui até ele, eu olhei para ele e disse, por favor, me perdoa. Ele que me magoou, mas eu pedi perdão. Sim, sim. Ele me abraçou, nós dois choramos e ele falou, não, eu é que preciso pedir perdão. Ficou ali. Olha só. Eu Houve chorei, eu cura naquele desabei momento. mesmo, mas é uma coisa impressionante o que sai de dentro. É porque quando você não perdoa, você tá carregando um peso morto, né? Você tá carregando a pessoa nas suas costas. E não só, era difícil, era irmão do meu esposo, como é que ia ser para a vida? Exatamente. Eu não podia continuar assim. Mas eu acho que também se não fosse com Deus, eu não ia conseguir, não. Exato. Porque eu acho que perdão sem Deus é impossível, né? E da mesma forma aconteceu com meu pai, né? Nessa conferência, ele tinha acabado de me mandar um áudio dizer que o dia que o meu irmão nasceu, eu já era nascida, foi o dia mais importante da vida dele, o dia mais feliz de toda a vida dele. Ah, foi agora, depois de grande que ele te disse isso. Eu já estava aqui. E já estava aqui na igreja. Foi agora, né? Foi ano passado? O No ano retrasado, passado, né? O ano passado. E aí veio, né, aquela coisa de novo de falar do perdão, você tem que perdoar. E grita, fala, tira de dentro. E eu comecei. Quando eu vi, eu tava mesmo a gritar, mas eu não queria gritar, mas eu gritava, Sim. que eu tinha que perdoar Sim. ele. E chamava ele pelo nome, meu pai, me perdoa. E vim embora. Isso, acho que foi numa sexta-feira isso. Eu acho que foi uma sexta. No sábado, meu pai me ligou. E eu fiquei olhando pro telefone. E ele não te ligava. Nunca. E eu olhava assim, eu tô assim, não pode ser. E vídeo. Assim que eu vi ele, me deu um gelo. E eu, a bênção, pai. Eu te abençoo e tal. E falando e tudo, como se nada fosse. Mas é engraçado que eu comecei a conversar com ele e comecei a notar que eu já não sentia aquilo. Peraí, o que se passa aqui? Eu falei com amor. E eu falei, não, eu não tô bem. Eu pensando comigo, sozinha. Eu não tô bem? Eu tô falando com amor com meu pai? Eu não tô mesmo bem. E depois continuei e falando, e aí comecei a perguntar da vida dele, das coisas e não sei o que, porque eu sei que ele tá hoje com uma mulher evangélica. E eu sei que ele tá aí na igreja. Uau. Eu sei que tudo vai mudar. Eu creio Glória nisso. a Não Deus. preciso falar de Jesus, porque ele tá ali do lado, né? Aliás, ele tá indo ouvir, né? Uau. Então, assim... E depois disso, eu posso falar agora do meu pai, eu tô falando com um sorriso. E não era assim que eu falava. Eu falava do meu pai, eu começava a chorar e não podia falar mais. Eu não podia. Porque ainda estava machucado. Muito. Muito, porque eu me apeguei ao meu sogro como um pai, aos meus tios como pai, porque os meus tios da parte da minha mãe até hoje, né? O meu tio caçula, o tio Agostinho, o tio Antônio, o tio Pedro que já faleceu, o meu tio Nandi, que é o mais velho, para mim eles foram o meu Sim, pai. eles ocuparam esse lugar, né? Ocuparam por quê? Porque quando a minha mãe separou, eles estavam preocupados se a gente tinha um chinelo, se a gente tinha comida, se a gente estava bem. É quem pegava no colo, é quem brincava, é tudo. Tudo eram Supriram eles. essa falta, né? Exatamente. Que o pai fazia. Ou seja, e eles sempre me trataram como uma princesinha deles. Eu sinto isso. Então, eu tenho esse amor para eles como de um pai. E o meu sogro me tratou como filha. Ele me aconchegou como filha. Então, eu amo meu sogro como um pai. E é engraçado que os meus sogros e meu pai são amigos. Uau. E o meu pai vai, às vezes, na casa do meu sogro perguntar como estou eu e os meus filhos e toda a gente aqui. É incrível, né? E assim, e quando eu me voltei para Jesus, né? Quando eu aceitei, eu senti muito isso, que eu tinha um pai. Eu me peguei a Deus mais como um pai Sim. do que tudo que você possa imaginar. Porque pai é quando a gente vai pedir socorro, né? Pai é quando você tá triste e sabe que pode ter aquele colinho ali. Exatamente. Então, é mesmo isso. Quando quem não tem um pai, tem Deus. E é possível, né? A pessoa ter vindo de uma família desestruturada, quer dizer, você viveu
por 2 vezes, Por né? 2 Com seu vezes. pai, com seu padrasto. E conseguir, né, Zi, estabelecer uma família edificada, É verdade. né? Conseguir superar os traumas, né? Tudo aquilo que Eu foi tinha muito causado. medo e eu dizia muito, eu não quero casar porque eu não quero ter filhos para passar o que eu passei. E hoje eu falo com muita alegria que os meus filhos têm um pai maravilhoso. Glória a Deus por isso. Um pai que sabe educar, um pai que sabe estar, um pai que brinca com eles como se fosse uma criança. Tá ali por tudo e por nada para Presente, eles. né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que ele é um pai galinha, ou um pai galo. Porque às vezes ele é até mais preocupado em mais coisa com eles do que eu. E isso mostra que Deus transforma, né? É. E vocês podem dizer, né, que vocês estão vivendo a melhor fase da vida de Exatamente. vocês hoje. Exatamente, e é o que eu falei com ele, daqui para melhor, porque a Com gente está certeza. caminhando já para perto de ir ficar com o nosso pai, portanto. Nossa, ainda tá cedo, Zi. Mas acha, pastora? É. Ah, não. Você fala por causa de Jesus tá voltando, né? Ah, tá bem. Tá, ok. Assim sim, então assim sim. É verdade. Mas a gente nunca sabe também o dia de Exato, amanhã. sim. Mas eu tô descansada que se eu for, eu tô muito feliz, porque eu acho que, pelo menos com a minha Missão família, cumprida, né? tá. Eu já não tenho mais essa preocupação, né? Apesar da minha filha ainda ser de menor, eu já sei que ela é de menor na idade. Mas espiritualmente e emocionalmente, ela já é adulta. Sim. E ainda tem a oportunidade de ministrar para as crianças também, né? Ensinando as crianças no caminho do Senhor também, né? É muito gostoso. Então, é realmente crer que Deus está conduzindo, se entregar para o Senhor, né? E se permitir ser usada por Ele. Exato. Né? Crendo que Ele vai fazer o resto, né? Se a gente busca em primeiro lugar o reino e a justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas, né? É muito gostoso, pastora, você falou do ministério. Falar, muitas vezes a gente pensa em desistir. Não é nada fácil. Muitas vezes, ainda mais por tudo que eu passei, eu ainda tive um tempo que tive mesmo, porque eu cheguei mesmo no meu limite físico. Então eu falei, Carol, eu não aguento, eu preciso de um tempo, até porque também Tava tratamento. Exato. Então tava ali à espera para poder, mas eu sentia tanta falta. Eu chorava quando tinha o culto infantil, eu não podia estar ali. Eu ficava vendo, eu falava assim: "Oh, meu Deus, que vontade de estar ali, que vontade de ajudar, que vontade de... Porque eu sei que eu não sou principal, eu não sou melhor que nenhuma das tias que estão ali. Todas são necessárias, todas são importantes, né? Mas eu creio que mesmo quando eu quero desistir ou isso, eu tenho sempre ele que quer fazer através de mim. Ele quer falar através de mim. E eu entendo que os dias que eu sou escalada, os dias que precisa, é porque ele quer me usar. Com certeza. Então eu tenho que estar. Com certeza. Então eu tenho que estar com todo o meu coração. É o Esteja chamado passando, que ele te fez, né? Exato. E é como você diz, querendo ou não, através de ti, do teu chamado, a tua família vem, né? O Alonso já tá a ajudar também, Exato. né? No estacionamento, uma coisa aqui, outra coisa ali, e a Duda agora nos teens. Então, assim, vai envolvendo, Vai. né? E nós somos chamados, né, para servir. Exatamente. Ao Senhor, né? E eu acho que também é porque eu tenho aquela sensibilidade com as crianças por ter vivido o que eu vivi em criança. E querendo ou não, com o olhar da criança eu percebo. Teve uma família que vinha, que já não vem, mas também foi... Elas são da Angola e falaram que estava aqui também só para um tratamento. E eu senti que tinha algo ali que não estava bem na família. E eu não cheguei a perguntar. Eu simplesmente chamei para orar com eles. E falei com todos, vamos juntar, porque todos estamos precisando de oração, vamos orar um pelos outros. Assim, eu conduzi diferente aquela aulinha, entende? Depois eu dei a palavra, mas eu quis sentir que precisava. No fim, quando a mãe da menina chegou, perguntou se precisar da minha ajuda, porque minha filha saiu daqui diferente. Eu também quero ajudar para também ficar diferente. Amém. Uau. Olha só. Glória a Deus. Eu ouvi isso. Foi tão bom. Foi muito bom. Muito bom ouvir isso. Muito. Deus é bom, né? O que nós daríamos ao Senhor por todos os seus benefícios? Tudo que a gente dá é pouco. Né?
Muito Então, pouco. é continuar servindo, amando Ele, amando as pessoas, né? Porque é o nosso ministério aqui na Terra. Né, Zi? O nosso papo tá muito bom, Zi, mas a gente tem que terminar, né? É tão gostoso ficar aqui conversando, né? Mas eu queria que você olhasse ali para a câmera, Zi, e desse um recado, assim, que Deus colocar no seu coração. Eu sei que esse testemunho vai chegar em muitas pessoas, como eu disse no início, né? E cada pessoa que senta aqui impacta a nossa vida de uma forma, né? E porque carregam, né, algo de Deus dentro de si e essa vivência, né, de ter experiências, porque cada um vai ter a sua experiência, Exato. né? Porque somos pessoas diferentes, Deus trata com a gente de formas diferentes, né? E eu queria que você desse um recado, então, para essas pessoas que estão a nos assistir, aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém. O que eu digo para você é, nunca desista. Às vezes a gente passa por problemas como eu passei e pensei que não tinha solução, que não tinha como. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível e não tem nada melhor do que você chegar a Ele. Ah, Deus não existe. Experimenta. Tenta ver se Ele existe ou não. Faça como eu disse aqui. Seja curioso, vai ler a Bíblia. Quando vocês começarem a ler, vocês vão ver que toda palavra que está lá escrita já aconteceu e está a acontecer. E é verdadeira. E prova a Deus. Depois que você tiver o encontro com Ele, você não vai querer mais nada neste mundo. Nada mais tem significado para a gente, a não ser Ele. E pode ter certeza, se você está desesperada, está triste, pensa assim, eu vou desistir, para mim não tem solução. Tem solução sim. Com Deus, tudo é possível. Então eu peço a Deus que neste momento chegue até você, né, com a minha vida e pense, se deu certo para ela, vai dar certo para mim. Todo mundo pensa que por me ver que não dá certo, ou às vezes vê eu e meu marido falar, esse casal tão diferente. Sim, somos diferentes fisicamente, mas interiormente, espiritualmente somos muito iguais, porque somos irmãos em Cristo em primeiro lugar e somos uma só carne. E vou te dizer, eu queria que vocês experimentassem dessa felicidade que eu tenho na presença dele. Prove lá. É isso mesmo, olha que desafio, né? Porque às vezes as pessoas realmente podem dizer, mas eu não acredito, então, né? Você não pode, às vezes a gente diz para as crianças, você não pode dizer que você não gosta disso aqui se você nunca provou, né? Exatamente. Então prova e vê. Tem até um versículo que diz, provar e ver de que o Senhor é bom, né? E feliz, bem-aventurado é o homem que confia nele. É verdade. Né? E esse sorriso, né, Zê, no rosto, essa alegria verdadeira, só quem pode dar Só Deus. é Ele. Né? É que a gente não consegue nem tirar sequer. Exatamente. E é interessante isso que você falou, para as pessoas lerem a Bíblia, porque Deus vai se revelar através da palavra. Ele é a palavra. Pode ser que não entenda, foi como eu a primeira vez, eu não entendia nada. Mas é impossível. Quer? Então, a história de Jesus, eu acho que a maioria do mundo já conhece, né? Mas os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que fala da vida dele, é um bom começo porque entende melhor. Mas eu amo o início, eu amo os Pentateucos. As histórias ali são riquíssimas, né? Maravilhosas. Gênesis, então, né? Outro dia eu estava falando com meu marido e por acaso eu ouvi uma pregação depois disso, porque foi incrível. Que eu falei assim, amor, não é o sol que dá luz. E ele olhou para mim, como não? Olha o dia, se o sol se põe, fica a noite. Eu, não. Deus, quando criou, ele disse, haja luz. E houve luz. Depois ele criou o sol. Os luminares. Então, a luz é a palavra. É ele e Apocalipse fala, né? Que no céu não vai precisar de sol, porque ele vai iluminar. Exatamente, ou seja, eu achei incrível. E uma coisa vai complementando a outra, né? Porque assim, pastora, na nossa natureza, nós nascemos, por causa do erro de Adão e Eva, nós nascemos no pecado. Mas nós temos como sair dele através de Jesus. E você pode. Com certeza. Basta querer. Também ter atitude. Exatamente. Dar o primeiro passo. Exato. Né? Porque Deus é gentil. Ele está na porta e está batendo. Se você abrir, ele vai entrar. Então, esse convite fica aí estendido para todos vocês que, por acaso,
ainda não conhecem, nunca tiveram uma experiência, né, com Jesus, ele está de braços abertos para receber a todos. Ele não tem filhos preferidos, Mesmo. né? Ele ama a todos e a Bíblia fala que é o desejo dele, que todos sejam salvos. Foi para isso que ele enviou Jesus, para morrer em nosso lugar, para que nós vivêssemos essa vida abundante, Amém. né? Contando testemunhos e tocando a vida das pessoas e abençoando a vida das pessoas. Aquilo que a gente recebe é aquilo que a gente dá. É verdade. Né, Zi? Então, olha, Zi, foi muito bom ter você aqui com a gente. Queria te agradecer. Que Deus continue te abençoando, te usando. E que venham muitos mais testemunhos, né? Amém. Amém. Né? Se você quer ver um pouquinho, né, Zi? Essa Exato. pessoa pode sempre entrar lá, né, aqui no nosso canal no YouTube. Portugal na Graça, tem lá todas as nossas reuniões, todos os nossos eventos, um pouquinho daquilo que a gente vive aqui enquanto família. É verdade. Né? É muito bom. Muito bom, né? É muito gostoso, realmente, viver em família, tá bom? E vocês, família de longe, família que está nos assistindo aí do outro lado da tela, um beijo no seu coração, que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo Até. Entre Nós, né? Exato. Podcast. Deus abençoe.